Oi pessoal, vamos começar mais um vídeo hoje. Antes de começarmos a nossa devocional, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai Santo, por todo o seu cuidado em nossas vidas, por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Muito obrigado pela nossa saúde, muito obrigado pelo alimento que nós temos em nossas casas. Muito obrigada, porque o Senhor nunca deixa nada faltar em nossas vidas, ó Pai. Esteja agora abençoando de uma forma muito especial aquelas pessoas que estão doentes, aquelas famílias que perderam um ente querido, ó Pai, aquelas que estão passando por algum problema, alguma dificuldade, que o Senhor esteja dando conforto, consolo, dando a direção. Perdoa os nossos pecados, abra agora os nossos corações para a mensagem que será dada. Que ela faça morada na nossa vida, no nosso coração, que transforme o nosso comportamento. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar nosso tema, que é a grande história, e vamos conversar hoje um pouquinho sobre uma pergunta que é muito feita, desde muito tempo atrás até hoje, uma pergunta que é sempre feita, e é: por que coisas ruins acontecem? Se Deus é um Deus de amor, é um Deus bom, por que coisas ruins acontecem? Um relato que nós temos escrito dessa pergunta foi por um filósofo que chama Voltaire. Em 1755, teve um grande terremoto em Lisboa, uma cidade lá de Portugal, que destruiu toda a cidade. E ele fez essa pergunta: se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Quando teve aquele grande tsunami em 2004, também foi uma pergunta muito, mas muito feita. Se Deus é bom, por que uma coisa tão ruim acontece? E hoje também. Nós estamos passando por essa pandemia que atingiu o mundo inteiro e muita gente está fazendo essa pergunta. Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Mas aí nós vamos achar a resposta dessa pergunta onde? Aqui na Bíblia. Não era para ser assim. Quando Deus criou o mundo, que nós vimos na semana passada, Deus criou tudo em harmonia. Ele criou tudo bom, tudo belo. A relação do homem com o planeta em harmonia. As coisas eram boas, não haviam doenças. E foi isso que Deus planejou quando nós vemos lá em Gênesis 1. E como nós vimos, ele deu uma ordem para as pessoas, para Adão e Eva, e a mesma ordem que segue para nós. Vamos ler em Gênesis 2, no versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, que foi o que nós vimos semana passada, deu essa ordem. Para cuidar do jardim, cuidar do planeta, e é uma mesma ordem que segue até nós nos dias de hoje. Mas ele deu uma segunda ordem também para eles. Vamos continuar lendo aqui no versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então ele deu essas duas tarefas. Uma tarefa que continua até hoje para nós, e uma outra tarefa, uma outra ordem, que podia comer de qualquer fruto, de qualquer árvore, menos daquela árvore específica. Mas, como vocês já conhecem a história, Adão e Eva não cumpriram a parte dele. Eles foram e desobedeceram e comeram do fruto que não queriam comer. Eles queriam ser mais que Deus, eles queriam se igualar a Deus. Essa é a nossa vontade até hoje, do nosso coração. Como a gente vê, continuando lendo aqui em Gênesis 3, no versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, a serpente falou isso para Eva, Eva comeu o fruto, deu para Adão, por quê? Porque eles quiseram ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E realmente isso aconteceu. Não era uma notícia errada. Eles seriam conhecedores do bem e do mal. Mas estava tão bom só conhecendo o bem, o mal agora entrou, que é o pecado.
O que é pecado? Responda aí na sua casa o que é pecado. Se você respondeu que pecado é tudo que desagrada a Deus, que pecado é tudo que nos afasta de Deus, que pecado é tudo que a gente faz de errado, você acertou. Se eu falar para você, dê exemplos, eu tenho certeza que você vai falar mentir, roubar, desobedecer ao pai e à mãe, matar, falar palavrão, brigar com os amigos. Também tudo isso é pecado. Mas tem algumas coisas que passam pela nossa vida que a gente acaba fazendo e às vezes a gente não percebe que também é pecado. Quando você deixa alguém entender que aquilo é verdade, mas você não falou a mentira, isso também é pecado. Quando você faz uma fofoca, fala de alguém, não guarda um segredo que alguém pediu para você guardar, isso também é pecado. Uma outra coisa que é pecado, e às vezes a gente nem percebe, quando você quer o do outro, não, mas eu não roubei, mas você invejou aquilo, você quis aquilo para você, isso também é pecado. Quando você só pensa e deseja o mal para alguém, mas você não chega a fazer, você só pensa, isso também é pecado. E outra coisa, que muitos de nós fazemos e a gente nem percebe, coloca no nosso coração qualquer coisa no lugar de Deus. Eu, às vezes, me coloco no lugar de Deus quando eu acho que eu sozinha resolvo os meus problemas. Isso é pecado. Quando eu acho que eu sou melhor que os outros, porque eu tenho mais curtidas no Instagram, no Facebook, mais visualizações no YouTube, no TikTok, sei lá mais aonde mais vocês podem entrar nessas redes sociais. Quando você acha que você é melhor porque você tem mais disso, ou você acha que você é melhor porque você faz isso, porque você está em todas as redes sociais, você está se colocando no lugar de Deus. Às vezes a gente coloca a nossa família, nosso pai, nossa mãe, e eu que já tenho filhos, meus filhos. Quem trabalha às vezes coloca o trabalho, não, o meu trabalho é o meu sustento. Não, Deus que te deu aquele trabalho. Então às vezes a gente coloca coisas boas até, o trabalho é bom, a família é boa, mas a gente coloca acima de Deus. E isso também é pecado. Tudo que vai no lugar de Deus, quando eu não confio em Deus, quando eu tenho um medo absurdo, que não consigo dormir, porque eu não consigo confiar que Deus vai resolver aquele meu problema, ou aquele meu medo, isso também é pecado. Então olha quantas coisas também são pecados, que não são tão ligados a ações como mentir, roubar, bater, mas que desagrada a Deus, que também é pecado. E tudo que nós vivemos hoje, das guerras, das doenças, das maldades, das catástrofes, tudo se originou no pecado. Não era para ser assim. Então agora o que a gente vai fazer? Já era? Só tem más notícias no vídeo hoje? Não. Tem uma notícia maravilhosa, melhor de todas, que é que Cristo venceu o pecado. Deus sempre disse que Ele mandaria o Salvador por causa do pecado. E Ele cumpre todas as promessas dEle. Nós que não cumprimos as nossas. Nós que desobedecemos, nós que não confiamos muitas vezes totalmente em Deus. Nós que primeiro queremos fazer a nossa parte, aí depois que não deu nada certo, a gente lembra de Deus. E aí você vai fazer a oração, e aí você vai ler a Bíblia, e aí você vai buscar o auxílio de Deus. Mas Ele está sempre cumprindo a parte dEle, que é cuidar de nós. Ele disse que mandaria o Salvador, e Ele mandou Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar do nosso pecado, para que um dia a gente tivesse a vida eterna com Ele. Aí um lugar onde não vai ter mais doença, onde não vai ter dor, onde não vai ter choro, onde não vai ter nada de mal, só o bem. E nós lemos isso em Romanos 6, versículo 22 e 23. Então, abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E olha que lindo. E o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Olha o final desse versículo, que importante. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Ele nos deu essa vida eterna de graça.
A gente não merecia, porque o pecado está em nós. Eu nunca vou ser bonzinho o suficiente para poder receber essa vida eterna. Eu posso fazer um monte de coisas boas, de doar as coisas para os pobres, ajudar os necessitados, estar sempre disponível para quem precisa, ajudar os meus colegas na escola, os meus pais em casa. Nada do que eu fizer será suficiente. Mas o dom gratuito, Deus nos deu, sem nós merecermos. Jesus morreu na cruz por mim, por você, sem que nós merecêssemos, para que nós tivéssemos a vida eterna. E aí sim, quando a gente entregar a nossa vida a essa promessa, nós vamos desfrutar do amor, da paz, da alegria que só Deus nos dá, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo tendo o mal à nossa volta, as coisas ruins à nossa volta, porque Deus é um Deus bom, mesmo coisas ruins acontecendo. E essa é a resposta. Ele é bom e ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, mesmo na dificuldade, mesmo na pandemia, mesmo na falta de emprego, mesmo na doença, mesmo em todos os outros problemas que você tenha na sua vida, que eu tenho na minha e cada família tem o seu. Deus continua sendo bom e sendo Deus. E nós um dia teremos a vida eterna junto com Ele. E mesmo nos momentos difíceis, a gente vai poder sorrir e ter uma paz no nosso coração, porque a gente sabe que Ele está cuidando de nós. Antes de nós cantarmos as músicas de hoje, vamos lembrar os nossos versículos. O primeiro versículo que a gente estudou nesse tema novo da grande história foi o versículo que falava da Bíblia, que é, vamos falar juntos, que eu tenho certeza que você lembra aí na sua casa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. O segundo versículo foi o versículo da criação. Então, se eu falar da criação, o primeiro versículo da Bíblia, tenho certeza que você já vai lembrar, que é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. E o versículo de hoje é esse último que eu acabei de ler, que está escrito em Romanos 6:23. Porque o pecado do salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E olha que promessa mais maravilhosa que nós temos. Nós não estamos mais presos na morte, que é o pecado, não. Nós recebemos o dom gratuito de Deus, esse grande presente que é a vida eterna. Vamos juntos então agora cantar duas músicas. Vamos cantar então agora a música Quão Grande é Meu Deus. Todos os dias
Como é bom sabermos que Deus está sempre conosco, cuidando de nós. Então vamos juntos agora, com muita alegria, cantar Deus está aqui. Agora a Natália vai fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigada porque a gente consegue louvar a Senhor pela internet. Cuide de todo mundo, dos doentes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.